Em quase qualquer país do mundo, isso é normal. Roupas penduradas no sol, varais nas varandas, tecidos balançando no vento. Mas nos Estados Unidos, isso praticamente não existe. Na verdade, em muitos lugares, isso não é só incomum, é mal visto. E em alguns casos pode até gerar problemas com vizinhos ou regras locais. Mas por quê? Por que um ato tão simples, tão básico e tão antigo como secar roupas ao ar livre virou algo estranho em um dos países mais avançados do mundo? A resposta não é só sobre clima, é sobre dinheiro, cultura e controle invisível. Nos Estados Unidos, especialmente em bairros suburbanos, existe um conceito muito forte: valor visual da propriedade. Casas não são só onde você mora, são ativos financeiros, e isso muda tudo. Ao longo do tempo, surgiram associações de bairro chamadas Home Owners Associations. Essas associações criam regras sobre como as casas devem parecer, e em muitos casos, varais externos são proibidos. A justificativa? Manter a estética do bairro. Traduzindo, evitar qualquer coisa que quebre a aparência perfeita das casas. Roupas penduradas são vistas como algo desorganizado, pobre ou não sofisticado. E isso criou uma pressão silenciosa. Mesmo onde não é proibido oficialmente, as pessoas evitam, porque ninguém quer ser o único vizinho com roupas no varal. E aqui está o detalhe importante. Nos Estados Unidos, o julgamento social pesa mais do que a regra escrita, e isso muda comportamento em massa. Mas ainda não explica tudo. Existe um segundo fator ainda mais forte. Os Estados Unidos foram um dos primeiros países a popularizar secadoras elétricas domésticas. E isso mudou completamente o hábito das famílias. Enquanto outros países usavam sol e vento, os americanos passaram a usar máquinas dentro de casa. Mais rápido, mais conveniente, mais moderno. Com o tempo, isso virou padrão. E quando algo vira padrão, o resto parece estranho. Além disso, a indústria de eletrodomésticos teve um papel importante nisso. Secadoras foram promovidas como símbolo de progresso. Por que pendurar roupas se você pode fazer isso em minutos dentro de casa? Isso criou uma mudança cultural silenciosa. Secar roupa ao ar livre deixou de ser necessidade e virou algo ultrapassado. Mas ainda falta um elemento essencial nessa história, o mais invisível de todos. Nos Estados Unidos, existe uma relação muito forte entre aparência e status. E isso vai além das casas. Vai para tudo. Carros, roupas, bairros e até hábitos domésticos. Secar roupa ao ar livre começou a ser associado a algo simples demais. Ou pior, a dificuldades financeiras. Mesmo que isso não seja verdade. Isso cria uma pressão silenciosa. As pessoas vão pensar algo sobre mim. E essa frase muda comportamentos inteiros. Em alguns bairros, mesmo sem regra formal, as pessoas evitam varais para não parecer fora do padrão. Ou seja, não é sobre roupa, é sobre percepção social. E isso explica por que até hábitos simples podem desaparecer em um país inteiro. Mas ainda existe um detalhe que pouca gente sabe. Existem estados e comunidades nos EUA onde já houve tentativas de proibir ou restringir varais externos. Em alguns casos, isso foi defendido como proteção do valor imobiliário. Em outros, simplesmente por regras. Mas existe uma mudança acontecendo. Algumas cidades começaram a liberar o uso de varais novamente, por motivos ambientais, menos energia, menos custo, mais sustentabilidade. O que antes era visto como ultrapassado, agora começa a ser reconsiderado. Mas isso não muda o fato principal. O comportamento já está enraizado há décadas. Algo tão simples como secar roupa revela algo muito maior. Nos Estados Unidos não é só sobre praticidade, é sobre imagem, sobre regras invisíveis, sobre como um país inteiro pode moldar hábitos cotidianos sem ninguém perceber. E talvez a pergunta mais interessante não seja por que eles não secam roupas ao ar livre, mas sim, quantos dos nossos próprios hábitos também não são realmente nossos? E quantos foram moldados por cultura, status e pressão social? E isso abre outra questão ainda mais curiosa. Por que os Estados Unidos também não usam certos itens domésticos comuns no resto do mundo? E como isso afeta até o consumo de energia de milhões de casas?